Eu conheço uma pessoa que terminou um relacionamento de 4 anos porque a namorada mastigava alto. Não tô brincando. Mastigava alto. E ele me contou isso como se fosse uma razão legítima. Como se 4 anos de história, de cumplicidade construída, de intimidade real, tudo isso pudesse ser dissolvido por um ruído à mesa do jantar. E a parte mais interessante não é que ele terminou. É que ele acreditava genuinamente que estava fazendo a coisa certa. Que existia alguém lá fora, sem esse defeito específico e provavelmente sem nenhum outro, esperando por ele. Eu não ri quando ele me contou, porque reconheci a lógica. Não o motivo absurdo, a lógica. Aquela sensação de que o relacionamento que você tem agora é provisório. Que o real ainda está por vir. Que a pessoa certa vai aparecer. E aí vai ser diferente, vai ser fácil, vai ser o que esse aqui nunca conseguiu ser. E se eu te disser que essa sensação não é intuição? Que ela é o mecanismo de fuga mais sofisticado que você já construiu? Fica comigo por uns minutos, meu ouvinte. Porque eu acho que a gente precisa conversar sobre isso. Tem uma ideia que o romantismo do século XIX jogou no mundo e que nunca foi totalmente embora. A ideia de que existe uma pessoa específica, com nome, cara e cheiro, que foi feita para você, que em algum ponto do universo os caminhos de vocês vão cruzar e vai ter um clique cósmico e a vida vai fazer sentido. Isso não é filosofia, é mitologia mal envelhecida. E o problema não é que ela seja bonita. O problema é o que ela faz com você quando o relacionamento real aparece. Porque quando você acredita que a pessoa certa existe, todo atrito numa relação vira diagnóstico. Toda briga vira evidência. Toda estranheza vira confirmação de que aquela não é ela e de que você precisa continuar procurando. A fantasia da alma gêmea não te liberta para o amor. Ela te liberta do amor. Toda vez que ele exige algo de você. É a saída de emergência mais sofisticada que existe. Porque você não é covarde. Você tem padrões. Você não foge. Você reconhece incompatibilidade. Você não tem medo de se comprometer. Você só ainda não encontrou a certa. O problema não é que a pessoa errada aparece. É que a pessoa certa vai exigir que você seja diferente do que você é. E isso dói exatamente igual. Ninguém fala isso abertamente. Mas é isso que está acontecendo. E agora, você vai no Tinder. E passa perfil atrás de perfil. E fica com aquela irritação levíssima quando chega no fim da fila. Como se o algoritmo tivesse te falhado. Como se a certa existisse, mas o sistema não entregou ainda. Pensa no que isso significa por um segundo. Você tem no bolso uma máquina que industrializou a esperança romântica, que transformou a busca por outra pessoa, uma das experiências mais vulneráveis que existem, numa sessão de scroll, com a mesma lógica de comprar tênis numa segunda-feira de manhã. Você está no mercado livre da intimidade humana, chapa, usando a lógica de compra de fone de ouvido para escolher com quem vai dividir a sua vida. Avalia, compara, desiste, volta mais tarde. E a pergunta que vai ficar aqui no fundo, enquanto a gente conversa, é essa. E se o problema não for nenhum deles? Tem um filósofo suíço chamado Alain de Botton que fez uma pergunta simples que eu nunca mais consegui ignorar depois que li. A pergunta é essa: como você é louco? Não é metáfora. Ele está perguntando de verdade. De que forma específica você é disfuncional? Quais são os seus padrões de autossabotagem? As suas respostas emocionais herdadas de situações que já não existem mais? A premissa é essa. Todo mundo chega num relacionamento com traumas, com padrões aprendidos na infância, com mecanismos de defesa que fazem sentido na teoria, mas destroem na prática. Todo mundo, sem exceção. Então, compatibilidade não é encontrar alguém que não seja louco. Isso não existe. É encontrar alguém cuja loucura específica dialogue com a sua de um jeito que seja suportável. E às vezes, até complementar. Schopenhauer descreveu isso com uma imagem que não dá para esquecer. Um grupo de porcos-espinhos numa noite de frio. Longe demais, morrem de frio. Perto demais, se machucam com os espinhos do outro. E passam a vida tentando encontrar a distância que permita calor
sem dor demais. A gente é esses porcos espinhos. E a fantasia da pessoa certa é a fantasia de que existe um porco espinho sem espinhos. Que se você procurar o suficiente, vai achar alguém que não vai te provocar, não vai te desafiar, não vai te exigir nada que você não esteja disposto a dar. Mas um relacionamento que não te provoca não é um lar. É um hotel. Confortável, limpo, sem história nenhuma nas paredes. Eu vou ser honesto aqui. Eu já saí de um relacionamento na hora em que ele ficou real. A gente tinha brigado feio, daquelas brigas que chegam perto do que você não quer que ninguém veja. E no dia seguinte, eu me vi procurando saída. Não porque havia terminado, porque tinha começado de verdade. E isso me apavorou mais do que a briga. Chamei de incompatibilidade. Falei isso para ela com uma calma que, olhando atrás, era a calma de quem acabou de convencer a si mesmo de uma mentira conveniente. O entendimento não veio numa conversa. Veio num momento idiota. Eu estava lavando louça, sozinho, ouvindo uma música que ela gostava, e de repente entendi com uma clareza física, no peito, o que tinha feito. Não saí porque não combinávamos. Saí porque combinávamos demais para eu continuar me escondendo. Essa é a parte que ninguém admite em voz alta. Que às vezes a fuga não é de uma pessoa ruim. É de uma pessoa boa demais para sustentar a versão de você que ainda quer se proteger. Existe uma coisa que relacionamentos longos fazem que nenhum swipe vai fazer. Eles te mostram, não o outro. Você, seu ego frágil, sua incapacidade de pedir desculpa sem transformar o pedido de desculpa numa nova acusação, sua tendência de sumir quando fica vulnerável, sua compulsão de controlar o que você tem medo de perder. Um relacionamento que dura tempo suficiente vira espelho. E espelhos honestos são insuportáveis quando você não gosta do que vê. A psicologia do apego chama de evitativo o padrão de quem, quando a intimidade começa a ficar real, quando o outro te vê com todas as suas contradições, aciona a saída. Às vezes de forma dramática, às vezes de forma cirúrgica e educada. Não tô pronto. A gente queria coisas diferentes. Não era o momento. Frases verdadeiras o suficiente para serem usadas. Vagas o suficiente para não precisar explicar nada. O que ninguém conta sobre o apego evitativo é que ele não começa numa relação. Começa muito antes. Começa numa criança que aprendeu, por experiência repetida, que se mostrar demais é dar munição. Que intimidade precede abandono. Que é mais seguro sair antes de ser deixado. Não é fraqueza. É lógica de sobrevivência que ficou ativa tempo demais, num contexto onde ela não serve mais para nada. Você não está procurando a pessoa certa. Você está procurando uma pessoa que ainda não te conhece bem o suficiente para te decepcionar. E o aplicativo é a infraestrutura perfeita para isso. Ele te mantém sempre na fase em que tudo é possibilidade. Antes da primeira briga feia, antes do primeiro silêncio pesado, antes da primeira vez que o outro te viu cansado, chato, assustado. E ficou mesmo assim. Esse ficou mesmo assim. Isso é o que você nunca chega a experimentar se sair cedo o suficiente. E é exatamente isso que muda uma pessoa. Eu sei que isso é desconfortável. Não estou dizendo que você deve ficar em tudo. Estou dizendo que a maioria de nós foi embora antes de chegar na parte em que o outro te vê feio de verdade. E não vai embora. E você descobriria que era possível ser visto assim, que não matava. Que era exatamente isso que você estava com medo de descobrir. Você já viu duas pessoas brigando feio e uma delas, no meio da discussão, fazer uma piada idiota? Não uma piada para ganhar a briga. Uma piada absurda, fora de hora, que não deveria ser engraçada e que de alguma forma quebra tudo. E o outro ri, sem querer. E de repente, a temperatura baixa. Esse gesto tem nome. Um pesquisador americano chamado John Gottman passou décadas estudando casais num laboratório que ele chamava de Love Lab. Um apartamento com câmeras onde casais passavam fins de semana enquanto a equipe observava cada interação, cada microexpressão, cada mudança de tom. Depois de observar mais de 3.000 casais, Gottman chegou num dado que parece simples,
mas é devastador. Não é a frequência das brigas que destrói um relacionamento. É o que acontece nos primeiros minutos depois da briga. Ele chamou de repair attempt, tentativa de reparação. Pode ser uma piada idiota no meio da discussão. Pode ser uma mão no ombro. Pode ser, espera, eu não quis dizer assim. Não importa a forma. O que importa é o gesto, a disposição de alguém dizer, sem palavras, eu me importo mais com você do que com ter razão agora. Casais que sobrevivem não são os que brigam menos, são os que reparam melhor. E reparação é um músculo. Você fica ruim nisso por um tempo. Você aprende a reconhecer quando o outro está estendendo a mão, mesmo que pareça um gesto estranho. Você aprende a estender a sua. Mas esse músculo só existe se você ficar tempo suficiente para precisar dele. E você não fica se tiver sempre uma saída pronta. Compatibilidade não é o ponto de partida. É o que se constrói depois da primeira vez que você viu o outro no pior dele e escolheu não sair. A questão não é se a pessoa é certa. É se você aguenta o trabalho que transforma uma pessoa em certa. E esse trabalho começa numa pergunta muito menos romântica do que será que é ela? Começa com como eu sou louco? O que eu carrego que vai aparecer independente de quem tiver do outro lado? Quais são os padrões que eu vou repetir no terceiro relacionamento igual ao que repeti no segundo? Nenhuma pessoa resolve isso. Só você resolve isso. Tem uma diferença entre procurar alguém para compartilhar quem você já é e procurar alguém para não ter que descobrir quem você é. Uma coisa é amor. A outra é você às 11 da noite, deitado, passando foto atrás de foto, esperando que o próximo perfil resolva uma coisa que nenhum perfil vai resolver. As duas são humanas, mas só uma delas vai te levar a algum lugar com história nas paredes. E o meu amigo que terminou por causa da mastigação? Ele está no terceiro aplicativo agora. Continua procurando. Até a próxima, meu velho.